De 1994 a 1999, eu trabalhei como vigilante por toda parte da minha cidade. Edifícios residenciais, edifícios vazios, hospitais, hotéis, construções, cemitérios, etc. Durante aqueles 5 anos, eu passei por situações perigosas e assustadoras. Porém, foi numa escola que vivi os piores momentos da minha profissão. Momentos de terror inexplicáveis que mudaram a minha maneira de ser e de pensar. Esta é a minha história. No começo de julho de 1999, eu fui enviado para vigiar uma enorme escola no período noturno. A escola paroquial, ou escola dos padres, como era conhecida. Segundo meu patrão, quando escurecia, a molecada chegava e aprontava uma bagunça, quebrando o que podia e escrevendo por todas as paredes. O meu trabalho era bem simples. Passar toda a noite de olho na escola e tão logo a molecada chegasse, chamar a polícia. Por volta das 19 horas cheguei. O vigilante do dia já esperava do lado de fora do portão com todas as chaves nas mãos. Eu fiz algumas perguntas e em seguida ele saiu. E eu entrei. Depois de deixar minha mochila sobre uma mesa perto da entrada principal, saí para fazer uma ronda. O edifício era enorme. Vários corredores com inúmeras salas. Lanchonete e uma pequena igreja. Tudo trancado sem nenhum sinal de bagunça. Voltei para a mesa na entrada, liguei meu rádio portátil e fiquei ouvindo música. E as horas passaram. Por volta das 2 da manhã, eu ouvi um estranho ruído vindo do corredor à minha esquerda. Desliguei o rádio e fui checar. O barulho vinha da lanchonete. E bem devagar aproximei da porta e fiquei assuntando. Parecia várias pessoas conversando e arrastando móveis de um lado para outro. Eu não conseguia entender por onde aqueles moleques haviam entrado, se todas as portas que davam acesso ao exterior do edifício estavam trancadas e acorrentadas. E todas as janelas gradeadas. Depois de pensar por alguns segundos, abri a porta de supetão e entrei esperando encontrar vários moleques. Mas para meu espanto, não havia nenhum. Não havia ninguém. E todas as mesas e cadeiras que há pouco estavam no meio da sala haviam sido colocadas contra as paredes em forma de um círculo. Eu fiquei parado na porta por alguns minutos, tentando entender a situação. Onde estavam os moleques ou as pessoas que conversavam? Como foi possível saírem tão rápido? E o mais importante, por onde saíram? Arrepiado e confuso, fui até a cozinha, chequei cada lugar onde fosse possível alguém esconder. E nada. Não encontrei ninguém. Depois de tudo checado e sem entender o que eu vi e via, voltei para a mesa da entrada. Liguei o rádio e fiquei pensando e olhando para um lado e outro do corredor. O medo começava. Enquanto pensava, o volume do rádio baixou e o telefone da parede à minha frente tocou. E todas as luzes do corredor começaram a piscar. E o telefone tocou. E tocou. Após alguns segundos, pensando quem podia estar ligando para uma escola àquela hora da noite, eu resolvi atender. Do outro lado da linha, ninguém dizia nada. Apenas expirava de uma maneira simplesmente estranha e horripilante. Eu bati o telefone e voltei a sentar. As luzes pararam de piscar e outra vez o barulho de vozes começou no fim do corredor. Eu levantei e bem devagar comecei a caminhar naquela direção. Com cada passo que dava, eu via melhor o barulho das vozes. Mas parecia um cântico daqueles de rituais. O meu medo aumentava. As vozes ou cânticos já não vinham da lanchonete.
vinha da igrejinha no fim do corredor. E outra vez, mais assustado e medroso que nunca, parei frente à porta e fiquei ouvindo. Agora eu tinha certeza que não estava imaginando coisas. Que as vozes eram reais. E que de alguma maneira a molecada havia retornado e bagunçavam. E eu abri a porta da igrejinha. Naquele instante, os cânticos pararam e o crucifixo da parede, atrás do altar, começou a girar até ficar completamente de cabeça para baixo. Enquanto eu olhava aterrorizado para o movimento do crucifixo, várias sombras pretas apareceram do nada e começaram a flutuar em minha direção. E foi então que descobri que moleques não tinham nada a ver com o que acontecia naquele edifício. Que os bagunceiros eram algo muito além da minha capacidade de compreender e vigiar. E eu fiz a única coisa que era possível fazer. Fechei a porta e corri para fora do edifício, onde fiquei toda a noite do lado de fora do portão. No dia seguinte, eu contei tudo o que passou para o dono da empresa, pedi as contas e jamais trabalhei como vigilante. Te cuida e muito obrigado.